Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 24 de março de 2025, segunda-feira. Por onde a gente começa a nossa semana, por onde a gente começa o nosso episódio. Eu acho que eu tenho um pequeno eixo aqui, talvez até, vou pegar carona aqui no fato que estão saindo as primeiras imagens do Papa, depois de várias semanas aí internado. Ele parece que ele está se recuperando, aparentemente graças, obviamente, aos avanços da ciência e da medicina, mas o que é interessante é que isso me fez lembrar de uma outra história de papas e, na verdade, de uma papa mulher. A gente comentou aqui, faz tempo, a gente comentou isso aqui no Radinho. Era uma história que ficou muito popular na Idade Média de uma mulher que se vestiu de homem para conseguir estudar teologia e ela acabou, ela acabou virando papa. Ela enganou todo mundo, né? Ela teria conseguido enganar todo mundo sempre vestida de homem, e ela vai crescendo dentro da hierarquia da igreja até virar papa, e toda essa farsa vem a público o dia que ela dá à luz no meio de uma procissão em Roma, na frente do Coliseu. Então ninguém sabia que ela era mulher, ninguém sabia que ela era uma mulher com uma vida sexual ativa, ninguém sabia que ela era uma mulher grávida, e tudo isso vem a público da maneira mais escandalosa possível. Acho que era Papisa Joana, se eu não me engano. Acontece que essa história é verdadeira, é provável, não é provável, mas eu estou lembrando dessa história, não tanto mas por o que define uma história verdadeira, não é? Porque essa história ela foi copiada e publicada ainda mais depois, né, que você tem ali a prensa do Gutenberg. Você pode, né, fazer livros vira um negócio. Então essa história foi popularíssima, foi muitíssimo reproduzida. Mas é interessante que mesmo quem reproduzia colocava ali uma pitadinha de sal, de desconfiança. Dizem que, não é? Aí você fala, bom, se o cara não tem certeza, por que ele conta essa história? E aí acho que vem a principal coisa aqui, para mim, pelo menos, é que naquele momento, acho que durante muito tempo e talvez até hoje, uma história vale não tanto pelo fato dela ser um fato, né? Ela vale pelo fato de ter uma moral. Você conta uma história, você passa uma história adiante, não importa se ela é verdadeira ou não, mas ela de alguma maneira encapsula, ela transmite algum tipo de moral, algum tipo de lição que vale a pena ser reproduzida, né? Isso obviamente dificulta muito o trabalho de um bom historiador, porque o critério mudou um pouco, né? Ninguém está achando que história aqui é aprender grandes lições das vidas dos grandes homens e suas demonstrações de heroísmo e caráter, mas a gente quer saber o que realmente aconteceu, não é? Pelo menos que queria. Agora já não tenho mais tanta certeza. A chance de que alguém prefira uma versão completamente fantasiosa, alguma narrativa completamente delirante sobre o que aconteceu em qualquer aspecto. Pode ser a invasão de Brasília no 6 de janeiro, 8 de janeiro, nem sei mais. Mas então veja que a gente, no progresso que a gente teve com relação a essa história, foi bastante questionável, né? Porque a gente, acho que tem, por sorte, e aqui o Radinho está sempre seguindo essa linha, a gente está atrás aqui do que realmente aconteceu, de como as coisas acontecem, né? E a questão aqui não é aprender morais da história, não é aprender aqui o que é certo, o que é errado em termos de moral religiosa ou de pecado, ou de seja o que for, mas a gente está querendo aqui ter modelos do mundo que ofereçam algum caráter preditivo, né? Alguns que funcionem, não é? Eu sei que é muito mais, aliás eu convivo bastante intensamente com vários tipos de crenças diferentes em astrologia, gente que todo ano viaja para passar o aniversário no lugar em que o astrólogo mandou, vai lá sozinho, uma viagem que parece um mico, mas afinal isso parece, né, promete trazer boa sorte. Então muitas pessoas são felizes de maneiras que a gente realmente, eu pelo menos, tenho uma dificuldade absolutamente colossal de entender, ainda mais porque, veja, até que ponto esse modo de pensar, ou esse modo de encarar
A realidade é o de explicar o que aconteceu, né, que né, muitas vezes é uma tentativa de explicar o que aconteceu, explicar por que choveu no dia que estava com calça branca, essas coisas de sempre, né, mas até que ponto isso oferece algum caráter preditivo. Né? Então eu acho que eu tenho, isso é uma maneira aqui de talvez começar esse episódio, porque tem duas historinhas para contar aqui que eu pelo menos acho muito interessantes e que mostram o quanto alguns modos de pensar oferecem explicações que são bastante ricas e que sim têm uma capacidade de previsão melhor do que, sei lá, premonição, sonhos, revelatórios. Não, 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 não. Vou começar pela sua avó, tá bom? Pela sua avó, pela minha avó também, por qualquer avó. A questão é por que avós existem. Por que avós existem? Boa pergunta. É para mimar você, ou é por alguma questão de karma, ou é por uma questão de... Não, calma. Qual é o mistério, afinal, de existirem avós? Por que eu estou problematizando alguma coisa tão querida, né, quanto né, os nossos avós? Por uma razão biológica. Veja, se a gente prestar atenção, né, no que, em princípio, é o mecanismo básico da vida biológica, o interesse da vida é continuar sendo vida, continuar lançando aí os dados, continuar apostando de novo numa nova geração, continuar reproduzindo, certo? Certo. Então isso explica muitas coisas, né? Se explica inclusive por que algumas espécies desenvolvem um afeto extraordinário pelos próprios filhos, porque elas estão tentando, é uma maneira de você cuidar para que esses filhos sobrevivam e tenham a chance lá para frente, né, de continuar reproduzindo o seu pacotinho de genes. Né? Então isso ajuda a entender bastante coisa e tal. Mas na espécie humana existe um pequeno mistério. Bom, em primeiro lugar, a espécie humana tem algumas características interessantes. Por exemplo, mulheres menstruam. Não são todas as espécies que menstruam, pelo contrário, são pouquíssimas. Tem acho que alguns primatas, morcego, se não me engano, um musaranho, são umas 3 ou 4 espécies só onde as fêmeas menstruam regularmente. Não mas o problema aqui não é nem tanto a menstruação, estou falando aqui de menstruação para lembrar o fato de que chega um certo momento da vida de uma mulher em que os óvulos úteis que ela tem, né, começam a acabar e ela entra no processo da menopausa, ela para de menstruar. A partir daquele momento, o corpo não é mais fértil, o corpo não é mais capaz de produzir, digamos, uma segunda geração. E a questão ok, tá legal, então, bom, se a finalidade da vida é a perpetuação da vida, alguém que não perpetua mais a vida, em princípio, não deveria ser assim, para que durar muito depois disso, né? Para que você vai durar mais, além da sua fertilidade, se você não vai aumentar as chances da espécie de se perpetuar, não é? E aí vem uma questão muito interessante. Eu sei que isso parece um pouco cruel, mas puxa, é como a natureza funciona, não é? Aliás, várias outras espécies, as fêmeas continuam férteis, os machos também, até quase o final. Né? O que a gente está questionando aqui é por que os humanos continuam férteis, e agora a gente está pensando sobretudo das mulheres, das fêmeas, né? Elas continuam férteis tanto tempo, se elas até um certo ponto, e depois continuam vivendo não sendo mais férteis. Isso é um pouquinho difícil não parece muito intuitivo, mas a ciência traz aqui algumas explicações interessantes. Em primeiro lugar, eu vou dar um link aqui para um vídeo bárbaro, está super bem feito, muito legal, sobre esse tema, sobre as vovós. Ele mostra uma vovó bonitinha que faz biscoito. Eu acho que a minha não fazia biscoito, aliás, nenhuma das duas fazia biscoito, mas elas eram legais mesmo assim. Mas o que é interessante é que ele introduz um conceito, uma visão da biologia que chama histórias de vida. A questão é a seguinte, se a gente olhar para a vida à nossa volta, tem de tudo. Você tem criaturas que duram, por exemplo, pega um tubarão da Groenlândia lá, o bicho dura 600 anos. Não estou brincando, o cara dura 600 anos. Ele só vai ficar fértil sexualmente aos 150 anos de idade. Digamos que o cara tem uma adolescência bastante prolongada. Não é? Você tem criaturas que vivem de um dia para o outro. Aí você tem criaturas que fazem um filhote só. Né? Um filhote só e cuidam desse filhote com muito carinho.
um filhote de cada vez. Aí você tem criaturas, sei lá, como alguns tipos de peixe que põem 100 milhões de ovos de uma vez só e salve-se quem puder. Ele inclusive começa o vídeo com uma criatura que realmente me deixou bastante impressionado, que é um tipo de ácaro, aquelas criaturas que a gente nem vê direito, né? Tem menos de 1 milímetro, nem sei o que é aquilo, um monstrinho minúsculo. Então, tem lá um tipo de ácaro que quando ele dá a luz, quando ele se reproduz, as fêmeas nascem grávidas. Aí você fala, pensando só, como é que uma fêmea já nasce grávida? Então, para você ver que a biologia é capaz de coisas realmente estranhas, extraordinárias, esse ácaro, né, quando ele está ali, ele vai produzindo os ovinhos, não é? Aí os ovinhos chocam e, no geral, nascem várias fêmeas e um macho. Né? Ou seja, eles chocam dentro do ácaro. Ela não vai que bota o ovinho, sei lá onde, no seu lençol, no seu travesseiro para encher o saco. Não. Dentro do próprio ácaro, os ovos chocam. Esse macho vai engravidar todas as fêmeas dentro do ácaro, antes delas nascerem. E aí as criaturas já nascem vivinhas, e né, não é que bota ovo, já nascem, praticamente um parto, né, e as fêmeas já nascem grávidas. Uau, isso é muito estranho. Né? Aí você tem essas criaturas que põem 100 milhões de ovos. Cara, é muita variedade. Né? E aí cada espécie, na verdade, está tentando resolver essa questão de como se perpetuar no tempo, levando em conta os recursos que ela tem. E os recursos são sempre limitados, você não tem toda a energia do mundo. Né? Se você colocar toda a sua energia em cuidar dos seus filhotes, você não faz mais nada, você morre. Se você colocar toda a sua energia em fazer tal coisa, você tem que fazer algumas escolhas. Aliás, eu vou fazer um parêntese aqui, eu deixei de comentar com vocês. Eu tinha ouvido aquele episódio do In Our Time super interessante sobre polinização. Ele estava contando como esse tango, né, essa parceria entre as plantas e as flores e os insetos e as abelhas, né, como foi alavancando a evolução e a inovação um do outro e tal. Mas quando ele estava ali falando das abelhas, ele colocou uma coisa muito interessante, que uma abelha também tem que fazer umas contas aí. Veja bem, né? Ela vai procurar para tudo quanto é lado para ver se acha alguma coisa para se alimentar, mas aí ela tem que pensar que, puxa, assim ela vai gastar energia, talvez ela não consiga voltar. Né? Aí ela descobre um certo ponto, ela vai explorar aquilo, ao máximo não vai, ela tem que ficar fazendo conta. Né? Ela tem que ficar levando em consideração estratégias para conseguir aplicar bem o seu tempo e a sua energia de uma maneira que ela consiga, inclusive, se beneficiar melhor. E a gente vai falar um pouco melhor dessa história de se beneficiar melhor lá para frente. Tanto é que algumas flores fazem uns mecanismos super sofisticados para que a abelha tenha que fazer realmente muito esforço para conseguir o prêmio é sempre o néctar, né? A flor oferece o néctar, mas você vai ter que pagar um mico aqui, você vai ter que passar por aqui, passar por ali e se lambuzar inteiro de pólen. Né? Algumas abelhas descobrem que de repente, quer saber, se eu der a volta por trás e fizer um furinho, eu consigo chupar esse néctar sem ter que fazer perrengue nenhum. Né? Então você percebe que a abelha tem que fazer uns cálculos, faz algumas malandragens e tal. E isso, com essa introdução, eles acabam começando a conversar nesse programa sobre se as abelhas são sentientes ou não, se elas sentem dor, se elas se divertem, se elas têm consciência. E a conclusão de vários estudos é que abelhas brincam, abelhas sofrem, abelhas ficam ansiosas. Né? Só para a gente voltar, se for só um pequeno parêntese, para mostrar que a gente fica se achando a última bolacha do pacote, achando que só a gente sofre, só a gente, né, pode ouvir, sei lá, sertanejo universitário, sei lá, né, mas não, outras criaturas sofrem isso e têm alegria e brincam também. Ok, fechou? Vamos voltar para a questão de histórias de vida. Cada criatura tem uma estratégia. Né? Algumas criaturas, como por exemplo os humanos, podem ter uma história de vida muito peculiar,
porque a gente tem bebês que nascem completamente dependentes, são completamente inúteis, não sabem fazer nada, né, e requerem um investimento de anos e anos e anos. A geração anterior tem que ficar ali alimentando essas criaturinhas porque elas são completamente incapazes durante um tempo absolutamente extraordinário. Eu vou fazer aqui um contraponto, vou dar um link para um vídeo muito bonitinho da BBC, sobre um camaleão na África do Sul, um tipo de camaleão bastante peculiar. Ele começa com uma cena de amor não correspondido, já que a gente está falando aqui de temas da música popular, do cancioneiro, né? O cara está ali apaixonado pela moça e a moça só dá um balde de água fria no cara, o camaleão fica lá todo colorido, né? Que ele não pode comprar uma Porsche, uma Ferrari, então o que ele faz? Ele fica super colorido, muda as cores, tenta impressionar a moça e a moça só dá uns tapas na cara do cara, não quer saber porque ela está grávida. Essa fêmea já está grávida. E o que é interessante é que ao invés, de novo, dela pôr o ovo em algum lugar, né, ela praticamente pare, né, os filhotinhos. Ela sobe num galho bastante alto, né, e ela pare o camaleãozinho minúsculo que nasce envolto, parece uma placenta, é uma gosminha, ele nasce envolto numa gosma. Mas por que ela sobe lá em cima? O coitado vai cair lá de cima, vai se estrumbicar. Não, a coisa é feita de uma tal maneira, né, é uma evolução tão extraordinária, que essa placenta em volta dele, ela é muito pegajosa. Então, a hora que ele cai do corpo da fêmea, a hora que aquela placenta encostar em alguma coisa, algum outro galho, por exemplo, ela vai grudando. Ela vai grudando e se não grudar o suficiente para parar, ela já perde bastante velocidade, aí vai grudar no outro, e o camaleãozinho ali dentro, ele já nasce capaz de agarrar o galho. Então veja, o cara já nasce, já despencando, né, despencando de uma maneira até que um pouco amortecida, mas ele já nasce capaz de conseguir se segurar antes de cair. É um completo contraste com o que acontece com o ser humano. Aliás, é um vídeo muito bonito. Eu não sei como é que eles conseguiram filmar aquilo, né? Eu sempre fico intrigadíssimo como que os caras conseguem filmar tão de perto assim a vida na natureza. Mas voltando para o caso dos humanos, a nossa história de vida é maluca, né? Tanto que a gente acabou desenvolvendo esse tipo de laço, né? O laço familiar, o laço afetivo, para justamente garantir que a gente esteja ali presente para cuidar de uma criatura que é dependente, em alguns casos, até os 35 anos, né? A gente conhece vários casos. Mas voltando aqui, a nossa história de vida é muito peculiar. Então vamos voltar aqui para a questão das fêmeas e das avós. Então tá legal, a gente tem bebês e crianças que demandam uma atenção louca, que absorvem o tempo de todo mundo, ninguém consegue fazer mais nada. Quem aqui tiver filho pequeno, eu conheço algumas pessoas, né, no meu círculo próximo que também estão tentando gerenciar como é que equilibra a vida pessoal e profissional com esse tipo de demanda, que é muito absorvente, e aí entram as avós. Uma das hipóteses para existirem avós, ou seja, mulheres que continuam vivendo 40 anos além da fertilidade, uma das hipóteses é justamente essa. A avó não tem mais filho nenhum dela para cuidar, os filhos já estão grandes, ela tem todo o tempo do mundo para ajudar a cuidar de neto, para cuidar da outra geração, né? Não só da própria prole, mas da prole ao quadrado. Então, veja só, ela se justifica, essa existência se justifica, né? A espécie mantém esse tipo de história de vida porque ela acaba tendo um papel muito importante em ajudar, porque a prole humana é muito dependente. Então, a gente consegue estudar várias culturas humanas, que há, sei lá, culturas que ainda estão num estágio um pouco mais anterior, né, que de repente os caras ainda são caçadores-coletores, né, e a gente percebe que muitas vezes as avós, elas, como não tem filho para criar nem nada, elas não só ajudam a cuidar dos netos, como elas ajudam a produzir alimento. Elas têm mais tempo livre e elas se mantêm saudáveis, que aliás outra coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho, elas se mantêm saudáveis, caçando, ajudando a caçar não necessariamente, mas ajudando a cultivar, ajudando a preparar os alimentos.
então ela é produtiva não só para si, mas produtiva para justamente a geração mais nova. Então, um dos fatores que explica a existência de avós na nossa espécie é isso, né? Os nossos bebês demandam muita atenção, isso absorve muito as mães não conseguem colaborar tanto assim na produção econômica, ou seja, no cultivo de alimentos, porque elas estão cuidando dos bebês, as avós compensam. Uma outra hipótese que também é bastante forte é que a nossa espécie é uma espécie cultural, né? É uma espécie que transmite de uma geração para outra o que ela aprendeu. Né, ou tenta, ou algumas nem tentam, mas deixa para lá. Estou pensando aqui na educação nacional. Mas é que, na verdade, acho que a educação nacional é a transmissão de preconceitos de uma geração para outra. Mas voltando, aliás, essa história de transmitir conhecimento não é só monopólio da espécie humana. Você tem outras espécies, por exemplo, orcas. Orcas também têm avós. As orcas têm fêmeas que, depois da idade fértil, elas continuam muito ativas, porque são elas que vão ensinar os jovenzinhos como caçar, onde caçar, elas que vão passar esse conhecimento que é transmitido, que não é instintivo, né? Nem tudo nos animais é instintivo, muita coisa é aprendida, muitos animais têm cultura, nós não somos os únicos, por favor. Né? Então veja, orcas têm isso, aí eles mencionam, talvez tenha mais algum exemplo lá, eu não me lembro, mas acho que orca é o que me marcou mais. Então um dos papéis também das avós é justamente o de transmissão de conhecimento, transmissão da cultura. Então veja que interessante, porque afinal a gente poderia achar que as avós são uma bênção dos céus ou alguma coisa parecida, mas a hora que a gente começa a entender um pouco mais como funciona a evolução, né, como funciona a biologia, como funciona o ciclo da vida, a gente consegue admirar ainda mais o que a natureza fez, né, que é propiciar essa possibilidade de que fêmeas tenham aí uma sobrevida, né, para justamente poder auxiliar na criação de uma prole que é extremamente dependente. Aliás, antes que eu me esqueça aqui, já que a gente está falando de idades um pouco mais avançadas, que é onde eu me encontro nesse momento, eu vou dar um link aqui para uma reportagem sobre demência. Saiu acho que foi no The Lancet, que é um jornal de medicina, saiu uma pesquisa mostrando quais são os fatores que podem reduzir a demência em até 40%. Né, demência, à medida que todo mundo está ficando muito mais velho, está vivendo muito mais, né, então a demência, Alzheimer e todas essas doenças neurológicas que acabam sendo catastróficas, né, prejudicando imensamente a cognição e também a qualidade de vida de muita gente, em boa parte elas podem ser prevenidas. Né? Então, começando aquele capítulo clássico do Radinho, que é o capítulo Faça Menos Merda, né? O que você pode fazer para diminuir sua chance de ficar demente? São 12 fatores, mas os mais básicos não vão surpreender ninguém. Primeiro, não beber. Em segundo, não fumar. Em terceiro lugar, manter a sua pressão arterial razoavelmente controlada. Em quarto lugar, você ter uma dieta que também seja mais leve. Em quinto lugar, quinto lugar na minha memória, não em ordem de importância, tá bom? É a ordem que eu estou lembrando. Você também manter o seu cérebro ativo, envolver o seu cérebro com coisas difíceis. Tudo que é difícil é bom para o cérebro. Então, aprender idiomas, que é o que eu estou fazendo. Aos 60 anos, resolvi começar a aprender mais um idioma do zero. Ou praticar, ou fazer exercícios desses sei lá, sudoku, ou seja o que for, isso é bom. Não é? Tem um outro componente interessante que é poluição do ar. Poluição do ar e evitar, inclusive, conviver com gente que fuma, porque fumar por tabela. Então, veja, são medidas que não são desses, que tá ninguém pedindo para você ser um triatleta, não é nada demais, mas são medidas que são profiláticas, que são relativamente simples, que vão facilitar uma velhice um pouco mais saudável, um pouco mais segura. E é uma coincidência interessante que tenha surgido esse artigo, porque no final de semana eu estava com uma ideia na cabeça, talvez porque a gente tenha ido visitar, ou tenha ido a um restaurante típico de uma certa culinária, de uma certa região,
muito saborosa, mas que o meu instinto dizia que provavelmente se eu comesse aquilo a vida inteira eu ia virar uma bola, eu ia morrer aos 45 anos de infarto, não é? Eu perguntei para o ChatGPT e também para o Perplexity, por favor, né, tem como a gente fazer uma correlação entre sei lá, do que as pessoas morrem num país, né, e a dieta que elas têm, né? E aí, bom, em suma, não tem grande surpresa nisso, não deveria ter pelo menos, mas não precisou de muito esforço para encontrar estudos que demonstram justamente isso. Né, você tem países, sei lá, como Estados Unidos, onde a causa de morte mais gritantemente frequente são doenças cardiovasculares, e adivinha, a população é obesa. Né? Ou então come ultraprocessado que nem louco. Ou então você vai para um país como o Japão, onde as pessoas vivem notoriamente mais, a expectativa de vida é muito mais alta e as pessoas têm uma dieta muito mais leve. Então não tem muito mistério. Né? Então dá para fazer gráfico, o Brasil continua tendo uma incidência de doenças cardiovasculares bastante elevada. Tem uma questão interessante, que também é uma questão socioeconômica, vamos dizer assim. Né? Essas causas de morte, elas são divididas em 3 grupos. Aquelas são acidentais, ser atropelado, tomar um tiro, bala perdida, essas coisas que acontecem, né, aqui no Brasil, né, você vai comprar pão, toma um tiro na testa, né? Então esse é um tipo de morte que é acidental, certo? Certo. O segundo tipo de morte é o tipo de morte contagioso. Sei lá, você pegou malária, pegou dengue, pegou covid, pegou febre amarela, pegou ebola, sei lá. Não, você não, eu estou fazendo... Não, toque, vamos bater na madeira. E o terceiro tipo de morte são as doenças não contagiosas. Aí vem doenças cardiovasculares, aí vem câncer, né? Você não passa isso para ninguém. São doenças que são decorrentes e muitas vezes do seu modo de vida. Né? E aí quando você vê países miseráveis, normalmente as doenças contagiosas são aquelas que promovem a maior mortandade. Né? Então você está num lugar que é muito pobre, o cara vai morrer de malária, febre amarela, sei lá o que mais, ebola e tal. Agora, se vai para países ricos que conseguiram segurar, até por questões de saúde pública, vacinação, etc. e tal, conseguiram controlar algumas dessas doenças contagiosas, as pessoas vão morrer de doenças que são decorrentes do seu modo de vida. Né? Então está ali, não tem muito mistério, mas aí eu vou conectar isso com uma outra questão que estava na minha cabeça. O ChatGPT virou meu assessor para assuntos aleatórios. Eu estava ouvindo ali o livro do Richard Dawkins, né, Um Rio Saindo do Éden, que é extraordinário. E ele está o tempo todo mencionando uma coisa chamada teoria da utilidade. Eu tinha uma vaga noção do que era a teoria da utilidade, mas eu resolvi perguntar para o ChatGPT. Né, a teoria da utilidade é muito usado em economia. A ideia é que, se você tiver em dúvida sobre qual caminho seguir, né, ou qual política pública ser adotada, o que você faz da vida, você pode levar em consideração a utilidade das coisas. Você pode dar um número para essa utilidade. Olha, se acontecer tal coisa, isso vale 5, se acontecer tal coisa, isso vale 3, se acontecer tal coisa, isso vale 2. Peraí, qual é a probabilidade de que isso aconteça? E você pode fazer lá um modelinho matemático para ajudar você a escolher. Né? Então, sei lá, você vai jogar na loteria, qual é o benefício? Ganhar 20 milhões. Quanto isso vale para você? Vale bastante. Qual é a probabilidade de que isso aconteça? Infinitesimalmente pequena. Né? Então, sei lá, então uma maneira de você tentar decidir de uma maneira matemática, racional, né, aquilo que é bom para você, para não deixar a sua decisão, o seu raciocínio se turvar pelas emoções. Né, acho que um dos propositores disso foi um cara chamado se eu não me engano, Jeremy Bentham, no século XIX, 200 anos atrás. Ele veio com essa história da teoria da utilidade. Isso foi sendo refinado, isso dá origem ao utilitarismo. Né? Então vamos lá, como é que você faz o maior número de pessoas felizes? Né? Então, é uma tentativa engenheirística de você conduzir a sua vida. Eu me lembro de ter visto, acho que na faculdade, quando eu fiz um tempo de engenharia, de ter visto matriz de decisão. Acho que até quando eu trabalhei uma época num banco também, você tinha várias possibilidades para escolher. Então, vamos fazer uma matriz de decisão aqui, né? Quanto que vale cada uma, qual é a probabilidade, qual é o custo. Aí você faz uma conta e não adianta discutir,
porque conta é conta e não se discute, né? Então, acho que é isso que ele estava mencionando, teoria da utilidade. Isso é muito interessante para analisar, sei lá, alguns processos biológicos, não é? Mas eu, conversando ali com o ChatGPT, ele mesmo já chamou a atenção que, veja bem, né, o problema dessas teorias da utilidade é que eles pressupõem que pessoas sejam individuais, né, pensando sozinhos, de uma maneira 100% racional e lógica, né, qual é a maneira de maximizar o seu benefício, minimizando o seu investimento e blá, 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 que é a base da economia clássica. Né, achar que cada cidadão, cada indivíduo, ele é capaz de fazer esse tipo de conta desapaixonada, né, fria e calculista, para chegar a uma conclusão que seja favorável, certo? Não, porque ninguém é assim, nem o Spock é assim. Né? Na verdade, o que acontece é que nós não funcionamos desse jeito. Nossa percepção, nosso sentimento, ele não é matemático, ele não é linear. Quer ver um exemplo aqui? Se você ganha 100 e de uma hora para outra você ganha 200, você fala, putz, nossa, que maravilha, né? Eu dobrei, que coisa sensacional, adorei. Agora vamos imaginar que você ganha 1.100 e você vai ganhar 1.200, você continua ganhando 100 a mais. Né? O que você vai conseguir fazer de maneira adicional é a mesma coisa, mas não tem o mesmo gosto, porque proporcionalmente, mas cara, são R$ 100 a mais de qualquer maneira. Né? Ou então você pode, dependendo de quando é que isso vai acontecer, isso pode distorcer completamente o seu pensamento. Vamos imaginar, você pensa, olha, eu vou comer como é que chama? Petit gâteau, que é um clássico, né? Um petit gâteau, eu como esse petit gâteau agora, sabendo que no final do mês, né, eu vou ter que dar com a balança, eu vou ter que lá pesar na balança e vou estar mais... Então você fala, cara, mas isso vai acontecer lá para frente, eu prefiro esse prazer imediato do que a possibilidade de um perrengue futuro. Ou então você até pode pensar, puxa vida, o que vale mais a pena? Colocar o meu dinheirinho na loteria, né, gastar na loteria ou gastar com um seguro de incêndio? Né, o seguro de qualquer coisa, seguro do automóvel, seguro de vida e tal. Aí você fala, cara, quer saber? Eu vou pôr na loteria. Desculpa, você ganhar a loteria é muito mais improvável do que você bater o carro. Né? Então, também depende de quem falou, depende se esse benefício foi sugerido por alguém, se o risco foi indicado por não sei quem. A gente é o caos, a gente é profundamente influenciável, a gente é subjetivo, a própria noção... E aí eu, obviamente, peguei carona com isso e para questionar a própria noção de ego. Você tem uma infinidade de religiões e crenças e filosofias que vão dizer que você deve abrir mão do ego, porque o ego, né, o ego excessivo é uma... Mas eu vou dar o link aqui para vocês acompanharem a conversa com o ChatGPT. Mas o ego só faz sentido porque nós somos uma espécie social onde o status é importantíssimo. Talvez seja uma das coisas mais importantes numa espécie social, seja o status. Não é só na corporação, não é só no banco, não é só sei lá, no seu clube. Não, na academia. Não. O status é importante para primatas, o status é importante para lobos, o status é importante para baleias. O status em espécies sociais é tudo. Se você não tiver o status que você gostaria de ter, você vai sofrer, você vai ficar ressentido, você vai ficar estressado. Então, ego, como é que você vai abrir mão do ego, como se isso fosse uma escolha possível, se nós somos uma espécie pautada pelo status? Né? O status pode estar dentro de um partido político, o status pode ser o status para quem é mais religioso que o outro, para quem é mais tarado que o outro, tanto faz. A gente sempre é uma espécie fissurada por status. Fecha o parênteses, né, só para a gente questionar um pouco essa perseguição com relação ao ego, como se isso fosse uma coisa estritamente individual. Não, o ego só se explica se a gente levar em consideração a espécie, que é uma espécie social fissurada em status, como tantas outras espécies são. Ponto. Mas voltando aqui para a questão da teoria da utilidade, um dos problemas que acho que qualquer um que tem estudado engenharia ou quem é programador deve sofrer com isso, porque, é tudo tão claro, é tudo tão lógico, como é que as pessoas não percebem? Não, desculpa, é você que não percebeu como as pessoas são.
né? É você que está acostumado a trabalhar com coisas aliás, que são absolutamente minoritárias no contexto geral das coisas, né? Onde a lógica cartesiana ajuda, porque isso só ajuda em pouquíssimas situações, né? No resto, meu amigo, o resto é tudo negociável, não é? Então, voltando aqui, a questão é como que a gente, né, mesmo tendo essa pletora de informações, essa abundância de informações sobre o que faz mal, o que não faz mal, o que faz bem, o que você deveria fazer, por que a gente não consegue fazer o que deveria ser feito? Não é? Isso, já que a gente está falando aqui de gerações mais novas e como que a gente lida, né, com esse fenômeno da espécie humana, que é você ter adolescências prolongadíssimas e tal. A questão é, você chega para... Eu fiz isso semana passada e tenho certeza que não funcionou. Estava falando com uma geração mais nova e eu falei, olha, a conta chega. Se tem alguma coisa inexorável, que é uma bela palavra, aliás, bela e cruel, além da segunda lei da termodinâmica, é que simplesmente a conta chega. Né? Se você enfia o pé na jaca a vida inteira achando que, sei lá, os anjos da guarda vão te proteger, que Deus ama você de uma maneira especial, ou que não sei o que, né? Adivinha o que vai acontecer? Uma hora a conta chega. Né? Aliás, às vezes você acaba levando uma bolada nas costas mesmo tendo feito tudo direitinho. Né? Um câncer pode surgir do nada, porque afinal, né, o processo de divisão das células é intrinsecamente, uma bela palavra também, uma coisa assim meio frágil. Então, quer dizer, já não basta você estar exposto ao acaso, né? Se você sacanear cada vez mais o lance de dados, se você ficar cada vez mais fazendo roleta russa, adivinha o que acontece? Uma hora faz boom. Né? Então lá estava eu falando para uma geração mais nova, do alto dos meus 60 anos, falei, olha, a conta chega, né? Então vale a pena em algum momento, né, você começar a pensar se a satisfação instantânea é realmente um bom parâmetro, né? Se a sua sensação gustativa ou de outras mucosas, né, também bastante estimuláveis, se é um bom parâmetro para você pautar a sua existência daqui para frente, porque uma hora a conta chega. E eu achei que eu tivesse feito um belo discurso, mas nessa conversa com o ChatGPT você percebe que realmente para o humano isso é muito inútil. Acho que essa é a palavra. Por quê? Porque quando você chega para um jovem e fala, olha, quando você tiver a minha idade, o jovem ele não consegue se imaginar a não ser jovem. Ele mais velho é outra pessoa que não é ele. Né? Então ele não consegue imaginar que ele vai se tornar alguma outra coisa, porque ele está preso numa ilusão de identidade. Ele vai achar que aquilo que ele é, ou ainda mais aquilo que ele gosta de ser, não, eu sou um cara de prazeres intensos, é assim quem eu sou, a minha identidade está ligada, obviamente, a essa coisa epicurista, né, de um bom vinho, de uma boa carne, não sei, ele fica preso nessa questão de identidade, ele não consegue se imaginar como ele vai ser lá para frente. Aliás, eu não consigo me imaginar mais como eu era lá atrás. Total dificuldade, quando eu vejo fotos minhas mais jovenzinho, eu falo, eu era esse cara aqui, eu não me lembro bem. Então veja, essa incapacidade nossa, né, de projetar no tempo, de se imaginar que de repente, olha, quem vai pagar o preço do seu abuso agora é você mesmo, não, né? Tem várias estratégias para você tirar isso da sua cabeça. Primeiro, que é outro viés cognitivo humano, demasiadamente humano, é simplesmente ignorar notícia ruim, que a gente adora ignorar notícia ruim. A segunda questão é falar, desculpa, esse cara, o mais velho, não sou eu, o que interessa sou eu agora e o meu prazer. Né? Em terceiro lugar, bom, existe uma série de vieses humanos, né, de vieses cognitivos que a gente consegue explicar, que a gente consegue entender, que realmente dificultam imensamente a gente fazer as coisas mais racionais. Então, portanto, eu estou dando aqui, na verdade, ferramentas para você se consolar, ou para eu mesmo me consolar com a inutilidade de tudo que eu faço, porque realmente não adianta, a gente não consegue pensar como a gente vai ser quando crescer. Eu tinha separado também aqui um vídeo, eu vou dar só a dica, só vou comentar com essa questão de caráter preditivo, né? Quando eu lembro que, por exemplo, Newton, além de ter revolucionado a ciência, revolucionado a física, ao mesmo tempo ele era além de ser um cara profundamente religioso, achando que Deus tinha feito essa zona toda, né, ele também era um alquimista, ele achou que ele fosse descobrir como fazer ouro. Não é? E eu fico imaginando como é que ele reagiria se ele soubesse, com o conhecimento que a gente tem hoje, sobre por que o ouro é ouro, não é?
Então eu vou dar um link para um canal, é só para quem estiver interessado em um pouco mais de ciência. É um tiozinho. Quando eu vi, eu falei, nossa, esse tiozinho. Aí eu percebi que o tiozinho deve ter a mesma idade que eu tenho e que realmente eu também sou um tiozinho. Ok. De novo, a nossa incapacidade de se imaginar como a gente realmente é. Ok. Mas esse canal do Arvin Nash é muito bom e ele está explicando como que a gente explica que o ouro é amarelo, como que a gente explica que o mercúrio é líquido, como que a gente explica que o ferro é duro e ao mesmo tempo, se você pegar sódio, você corta com uma faca. Como que você explica que o gás hélio é um gás, pelo menos em condições normais de temperatura e pressão. Como que você explica tudo isso? Na boa, não tem mistério. Absolutamente não tem mistério, isso tudo tem a ver com a estrutura atômica, quantos prótons tem ali, o que acontece quando você coloca mais um, isso vai provocar efeitos quânticos que a gente conhece extremamente bem, isso vai provocar inclusive efeitos relativísticos, quer dizer, imagina, tem Einstein dentro do átomo, né? Vai provocar efeitos relativísticos que também vai influenciar na maneira, por exemplo, como as coisas se combinam, ou não se combinam, né? Ou que cor que elas ficam na hora que bate luz, vai ficar roxo, vai ficar amarelo, não vai ficar de cor nenhuma. Né? Então, veja, alguns conhecimentos, em princípio, fundamentais, né, eles podem explicar coisas que você nem imaginava que tinha alguma explicação concreta. Não é? Então, eu volto aqui para essa questão, de novo, de coisas que... Aí vem isso que, infelizmente, não tem como encerrar de uma maneira positiva, porque, veja, coisas que, de repente, têm uma capacidade explicativa, uma capacidade preditiva, né, absolutamente extraordinárias, com uma precisão fascinante, espantosa, elas não têm o mesmo apelo que dizer que, na verdade, você é assim, do jeito que você vai ser sempre assim, porque você nasceu em Gêmeos com ascendente em Touro, e afinal acho que é melhor você passar o seu aniversário, essa data, no meio das Ilhas de Galápagos, porque o alinhamento solar vai promover uma sorte muito maior esse ano. Eu acho que é difícil competir com esse tipo de narrativa que envolve anjos da guarda, que envolve... É difícil. Mas, bom, continuamos aqui no radinho, né, com a nossa tochinha acesa aqui, tentando manter essa chama acesa, porque as trevas, infelizmente, estão indo de vento em popa. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, um grande abraço, cuidem-se, por favor, e até amanhã.